Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição. E hoje, sábado 4 de janeiro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 2, que ela tem como título O Amor da Aliança, que é esta lição aqui, meus amigos. O Amor da Aliança. E a lição dessa semana que nós estudaremos uma lição assim muito grandiosa, muito edificante. Ela estará baseada nos livros de João capítulo 14, Salmos capítulo 33 e capítulo 145, 2 Pedro capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 2 e Ezequiel capítulo 33, Deuteronômio capítulo 7, Oséias capítulo 9, Jeremias capítulo 16, Romanos capítulo 11, 1 João capítulo 4, João capítulo 15 e 1 João capítulo 3. As Sagradas Escrituras, elas retratam o relacionamento de um amor especial assim de Deus para com as suas criaturas, para com a humanidade, que se encontra caída, e ele se utiliza assim de metáforas, né, ligadas à família, como se fosse assim o amor entre marido e mulher. E Deus convida a cada pessoa a desenvolver um relacionamento de amor com ele, um tipo assim de amor que do grego chama-se filéu, né? Uma palavra assim bem estranha, mas é filéu do grego, que Deus desenvolveu assim com o povo da aliança já na antiguidade, e que hoje também ele continua tendo esses relacionamentos para justamente salvar a humanidade da morte e do pecado. E conforme a Bíblia, o amor de Deus pela humanidade é expresso independente da disposição ou a aceitação de cada pessoa para com ele. Seja qual raça que for, cor, gênero ou língua, Deus sempre tem o mesmo amor para com todos, porque ele os ama sem impor condições. E 1 João 4,8 nos diz que ele ama porque é da sua natureza amar. Esse amor que faz parte do seu caráter o move para uma ação benevolente para cada um de nós, como diz lá em Mateus 5,45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Está lá em Mateus capítulo 5,45. Ou seja, o amor filéu de Deus, ele dá para todas as pessoas. Apesar da rebeldia, da hostilidade e inimizade que nós temos com Deus, desde lá do Jardim do Éden, né, que o homem pecou, pelas quais ele, Deus, seria perfeitamente correto que ele nos destruísse, né, ele nos eliminasse completamente. Mas Deus revelou o seu grande amor para conosco, e é até bastante incompreensível, né? Pois não podemos dimensionar esse amor, onde ele deu o melhor que ele tinha, que é seu Filho unigênito, único, né? Chamado Jesus Cristo, como uma propiciação pelos nossos pecados, uma forma de apaziguamento, né, da justiça e da ira que podia ser recaída sobre nós, sobre os nossos pecados. E Deus não esperou para que nós melhorássemos assim para a condição para ele poder expiar nossos pecados.
porque antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que o salário do pecado era a morte. E assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo se uniram no propósito de salvar a raça humana caída, e tudo isto por amor. E em cada versículo das Sagradas Escrituras nós podemos contemplar essa veracidade. Mas para que cada um seja salvo, precisa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida e obedecer aos seus estatutos e mandamentos. E Jesus diz lá em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desse trimestre, chamado John Peckham, colocou o seguinte verso para memorizar de uma conversa que Jesus teve com Judas, um outro discípulo, que não é o Iscariotes, que ele diz: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, viremos para ele e faremos nele morada. Está lá em João 14:23, um belo versículo, né, para essa introdução dessa lição, onde Jesus realmente mostra que nós devemos, se queremos realmente se salvar, devemos amá-lo e guardar a sua palavra. E aqui aquele Deus triuno, né, nesse texto aqui, com seu amor generoso, ele habita no crente e que quer relacionar com ele. Ele quer morar no nosso coração, tornar a nossa vida como templos santificados, que diz lá em 1 Coríntios 3,16. E eu, quando ainda era bebê espiritual, quando eu aceitei a Jesus como Salvador, já no início da minha caminhada espiritual com Cristo, eles me instruíram que o nome do amor de Deus para conosco chamava-se ágape, né? Mas após o crescimento espiritual, minha dedicação realmente para com Deus, podemos ver que o amor de Deus correto chama-se filéu, do grego. O que nós vemos que o amor ágape do grego, que é também do grego, não se refere apenas ao amor de Deus, mas também ao amor humano. E até muitas vezes ao amor humano mal orientado, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E já filéu, do grego, é o próprio amor de Deus pelos humanos, onde as Escrituras ensinam que o amor de Deus não é unilateral. E assim, a revelação suprema e a manifestação total do amor de Deus por nós é através do seu Filho Jesus, que foi a maior prova de amor realmente de Deus para conosco, esse amor filéu, onde ele apresentou Cristo realmente como Salvador para nós, que está lá em João 3,16 e Romanos 5,18. Portanto, o sacrifício de Jesus, ele é o efeito do amor de Deus por todas as pessoas, porque essa é a maior prova do imenso amor de Deus para com todos nós. E nesta semana nós nos aprofundaremos em estudos diários com detalhes dessa lição chamada O Amor da Aliança, onde nós nos concentraremos em 3 ideias principais sobre o amor de Deus como, primeiro, o amor de Deus que ele é incondicional, que é um estudo que nós veremos nessa semana. O segundo é o amor de Deus que tem o objetivo de iniciar um relacionamento condicional. É mais um ponto. E o terceiro, o amor de Deus deve refletir nas nossas relações, as relações entre pessoas, né? Que é um assunto muito importante que nós abordaremos nessa semana. E também nós faremos estudos diários dessa lição maravilhosa para nós conhecermos o amor de Deus, o amor filéu, que nós abordaremos em alguns pontos como: existem algumas pessoas que acham que são dignas do amor de Deus,
e às vezes não querem nem se relacionar ou se aproximar de Deus devido à gravidade dos seus pecados. Mas o que a Bíblia ensina sobre a bondade e a misericórdia de Deus, nós veremos, né, no estudo na semana com mais detalhe, que está lá em Salmo 13, versículo 5, e no Salmo 145, versículo 9. Observaremos também que a Bíblia, normalmente, ela retrata o relacionamento de amor filéu, do grego, de Deus conosco, mas qual é a relação entre as alianças feitas por Deus e a sua misericórdia? Nós saberemos nessa semana, que está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 até 9. E também, meus amigos, Deus faz um convite para cada um de nós, para nós desenvolvermos um relacionamento profundo de amor com Ele. Mas é possível rejeitar o amor de Deus e até mesmo perder o acesso aos benefícios desse amor e não querer ir para as mansões celestiais? Nós saberemos em estudos na semana que está lá em Oséias capítulo 9, versículo 15, Jeremias capítulo 15, versículo 5 e Romanos capítulo 11, versículo 22. E também veremos que o amor de Deus, ele é eterno e sempre imerecido para todos nós. Mas qual é a prioridade do amor de Deus? Saberemos que está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3, em estudos na semana. E também, por último, veremos qual é a ligação entre o amor de Deus e o nosso amor por Ele, e o amor nosso pelos nossos semelhantes, pelas outras pessoas. Qual é essa ligação? Saberemos em estudos diários e detalhados na semana, que está lá em João capítulo 15, versículo 12, e 1 João capítulo 3, versículo 16, e também 1 João capítulo 4, versículo 7 até 12. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, com sinceridade, com uma entrega, quando você aceita Ele, Deus, observando os seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que começa a manusear melhor as Escrituras, porque Deus conhece o seu coração, porque Deus vê o coração, e Ele, através do Espírito Santo, começa a trabalhar na sua mente. E você começa a entender tudo que há realmente, o que é esse amor que nós não conseguimos entender, esse amor filéu de Deus, esse amor que Ele fez, essa aliança com o povo de Israel e faz conosco hoje. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, que Ele deu os sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, Ele deu os sinais da sua volta. E Ele, ao voltar a esse mundo, Ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará de uma grande bodas do Cordeiro, uma festa enorme que Deus está preparando para todos nós. E você, meu amigo, minha amiga, já pensou você estar assim com Jesus, assim, ó, face a face? Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.